Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E mais uma vez sejam bem-vindos às nossas lições sobre o Salat. A nossa lição hoje vai ser uma pequena retrospectiva daquilo que vimos na introdução destas aulas. O Salat é um conjunto de movimentos específicos que se acompanham com palavras também específicas. Estes movimentos surgem de certas posições. Então, hoje vamos ver na prática as posições e os movimentos do Salat. Não vamos lá colocar o que se diz no Salat. Apenas é uma aula prática sobre os movimentos e posições, incluindo os gestos que nós aplicamos durante o Salat. Então, temos a primeira posição no Salat, que se chama Al-Qiyam. Al-Qiyam significa manter-se em pé. Assim como eu estou, olhando para a direção, portanto, da Kaaba, do Qibla, desta maneira eu estou em pé. Então, esta é a primeira posição que se aplica no Salat. Então, esta é a posição do Qiyam. Normalmente, nesta posição, temos aqui um elemento, que é colocar as mãos sobre o peito. A mão esquerda sobre o peito e a mão direita sobre a mão esquerda. Assim, esta é a primeira posição do Salat. Normalmente, aqui nas mãos, é aconselhável que seguremos assim, ou simplesmente coloquemos a mão direita sobre a mão esquerda, deste jeito. E nesta posição, a pessoa olha para onde vai pousar a sua cabeça durante a prostração. Então, temos aqui o Qiyam. Normalmente, antes do Qiyam, temos um gesto, que é levantar as mãos até ao nível ou dos ombros, assim, ou ao nível da ponta das orelhas. Então, começando, faríamos o seguinte. E só depois, presta atenção. E só depois, focando o olhar para o lugar onde você vai se prostrar. Esta é a primeira posição, chama-se Al-Qiyam, manter-se em pé. Então, nesta posição, nós estamos em pé. É o que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Mantenham-se em pé como uma devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda posição é inclinar-se de modo a segurar os joelhos com o braço todo, portanto, a mão toda esticada. Não pode estar assim, esticada assim, mas de maneira a colocar a coluna em linha reta. Portanto, vamos fazer um ângulo reto entre esta parte do corpo e a outra. Assim. E nesta posição também,
você deve olhar para onde vai pousar a sua testa durante a prostração. Esta posição chama-se ar-ruku', ou seja, genuflexão, ou simplesmente inclinação. Ar-ruku', genuflexão ou inclinação. Olha que nesta posição é muito importante que esta parte fique bem reta. E é muito importante que as mãos cubram os joelhos, assim, com os dedos separados, assim. Ou pode unir, mas assim, as mãos devem cobrir os joelhos. Esta posição chama-se ar-ruku', genuflexão ou inclinação. Estamos nesta posição. Voltamos para a primeira posição, mas antes disso, é importante saber que da primeira posição, ao mudarmos para a segunda, temos aqui um gesto que é o mesmo de levantar as mãos até ao nível dos ombros ou da ponta das orelhas. Então estamos nesta primeira posição. Se você prestar atenção a quem está a orar, ele vai fazer assim e inclina-se para a segunda posição, tanto o ruku ou a genuflexão. Ao sair desta posição, também temos o mesmo gesto de levantar as mãos ao nível da ponta das orelhas ou ao nível dos ombros. Aí, fazemos assim e voltamos de novo para esta posição. Este movimento de sair da genuflexão para a posição de manter-se em pé chama-se ar-raf'u min ar-ruku', levantar-se da genuflexão. Portanto, mudar de posição da inclinação para voltar à primeira posição de manter-se em pé. Presta atenção. Estamos nesta posição. Ao levantar-se, acompanhamos com o movimento das mãos até ao nível da ponta das orelhas ou ao nível dos ombros e continuamos nesta posição. Estamos aqui a aplicar esses movimentos na base da prática do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. É claro que você vai encontrar algumas diferenças sempre que olhar para as pessoas que fazem salat. Há quem ao voltar dessa posição não devolve as mãos para aqui, tem seus argumentos, e eu estou aqui a trazer argumentos na base do hadith autêntico. Então voltamos para a primeira posição. Estamos já na posição 3, depois de manter-se em pé, inclinar-se e levantamos de novo. Esta é a posição número 3. A posição número 4 será a prostração. E aqui na prostração, nós não precisamos levantar de novo as mãos como fizemos quando íamos na genuflexão, como fizemos quando saímos da genuflexão. Aqui não se levanta as mãos, simplesmente deixa-se as mãos livres, simplesmente ficamos assim e vamos à posição do sujud, que é a prostração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ele foi ordenado a prostrar-se na base de 7 partes do seu corpo. Portanto, na prostração, o que deve chegar no chão é a testa, e a testa inclui a ponta do nariz. A testa, as 2 mãos, os 2 joelhos e os 2 pés dobrados. Então, a posição seria esta. Os pés já estão lá. Temos joelhos, 4 logo. 1, 2, 3, 4. Temos as mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos a testa. Assim.
É muito importante que na prostração você se sinta confortável. O que é isso de sentir-se confortável? Esta parte não pode tocar esta parte não pode tocar esta, isto não pode encontrar-se com isto. Esteja livre e abra um espaço suficiente para colocar a sua cabeça no meio, entre as duas mãos, assim. Se você aplicar bem esta posição, vai sentir que o peso todo vai para a cabeça. Ou seja, a maior parte do peso você vai sentir na cabeça. Assim é o sujud. E presta atenção nos pés, que eles não ficam em cima, nem ficam assim, ficam dobrados, assim. Nesta posição da prostração, assim, voltamos para esta posição. Esta posição chama-se Al-Julusu Baina Sajdataini, assentada entre as duas prostrações. Fizemos a primeira, voltamos da primeira quer dizer prostração. Fizemos a primeira prostração, voltamos dela e sentamos assim. Presta atenção que a minha sentada tem uma particularidade aí atrás. O pé esquerdo fica estendido no chão e o direito continua nesta posição, assim. E eu sento sobre o pé esquerdo. Nesta posição, eu estou assim, com as mãos sobre as coxas mais aproximadas para os joelhos. E ainda continuo a focar para o lugar onde vou pousar a minha testa na segunda prostração, ou tal como fiz na primeira prostração. E aí volto de novo para a segunda prostração. Assim que eu fiz a segunda prostração, desde o primeiro movimento, desde a primeira posição até ali na prostração, já fiz uma coisa chamada raka'a. Raka'a, que significa uma unidade completa de salat. É aqui onde você deve perceber o número de unidades de cada salat. Quando formos a explicar que o salat do meio-dia tem 4 unidades, estamos a falar deste movimento todo, desde a primeira posição até aquela segunda prostração. Isso é que se chama raka'a, unidade de salat. Então, numa oração de 4 unidades, você terá que fazer isto tudo 4 vezes. Numa oração de 3, o mesmo, 3 vezes. Numa oração de 2 unidades, 2 vezes. É muito importante fixar essas informações. A partir do nome das posições e os seus movimentos, acompanhados por certos gestos. Então, vamos para alguns gestos do salat. Quando falamos de gestos, é mais ou menos essa movimentação das mãos, dos braços, isto aqui, isto assim, é gesto. Na sentada, se for uma oração de 2 unidades, ou 3 ou 4, na última sentada, nós vamos aplicar 2 gestos indispensáveis, muito importantes. Nesta posição de sentar assim, chegará o momento em que vamos mexer o indicador da mão direita. Chegará esse momento. Só este. E a maneira certa será criando um arco entre o polegar e o médio para que o indicador fique livre, assim.
Este é o primeiro gesto muito importante no salat. Além das mãos que levantamos ao começar o salat. O outro gesto ou movimento é quando vamos terminar o salat. Simplesmente viramos a cabeça até que o queixo, portanto, o queixo aproxime-se à ponta do ombro, assim. E fazemos de novo o mesmo movimento para a esquerda. Começamos para a direita e vamos para a esquerda. É isto que você vai ver durante o salat de alguém. Falamos das posições, dos movimentos e dos gestos. Em relação às divergências, não se preocupe que isso vamos explicar com mais detalhes, inshallah. E nesta posição, você há de ver que o salat começa em pé e termina sentado. Ou seja, a pessoa começa a fazer o salat em pé e termina sentada. Estes são os movimentos e posições do salat. E uma pergunta: por que nesta aula nós não juntamos os movimentos e as palavras? Porque simplesmente você precisa de memorizar essas palavras. E eu não quis alongar esta aula porque para memorizar precisamos de tempo. Será muito fácil, depois de memorizar as palavras do salat, associar o conhecimento que você tem destas posições e movimentos com o que você vai memorizar. Porque nessa altura já será fácil que ao começar o salat, quando você levanta as mãos, aí você diz Allahu Akbar. Será fácil, já que você conhece os movimentos. E chegará um momento em que, inshallah, isso tudo estará dentro de você e você será capaz de fazer o salat sem que ninguém lhe explique durante o processo todo. Terminamos por aqui, rogando a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós esta aula e nos faça de praticantes assíduos do salat e que morramos muçulmanos. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.